Amado irmão, querido amigo, amada irmã e querida amiga em Jesus Cristo, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e esteja também com todos os seus familiares. Amado, compartilhe esse vídeo com teu amigo, compartilhe esse vídeo com a tua amiga, compartilhe esse vídeo nas tuas redes sociais. Dê a eles o privilégio de aprender o que você tem aprendido aqui. Sabe, uma das coisas que às vezes eu fico muito triste é que a gente vai à igreja, assiste um bom sermão e a gente não conta a ninguém daquele sermão. Às vezes temos até o prazer de falar para as pessoas os defeitos do pregador, os defeitos daquele que apresentou a programação da igreja. Infelizmente, hoje nós temos poucos cultos na igreja, nós temos mais programas, não é? Então, mas nós nos satisfazemos em ficar falando mal dos outros, né? Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você. Que esse não seja um pecado que eu e você cometemos, né? Deus é contigo. Vamos orar? Bondoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, santificado, exaltado e glorificado seja o teu nome agora e para todo sempre. Senhor, como nós aprendemos com o santuário, o Senhor não apenas desejava estar com teus filhos, mas o Senhor desejava e ainda deseja com certeza consagrar teus filhos. Apresentar teus filhos purificados diante do Senhor e ter um relacionamento com teus filhos. O pecado nos separou do Senhor e nos impediu de vê-lo face a face, mas através do santuário nós percebemos o cuidado do Senhor com cada um dos seus filhos, o interesse do Senhor, a relevância e importância dos princípios e o projeto do Senhor de viver eternamente conosco e de a gente viver eternamente com o Senhor. Pai bondoso, hoje queremos aprender mais da Tua palavra e queremos que o Senhor nos ensine pela palavra. Pai bondoso, que hoje nós possamos oferecer sacrifício vivo ao nosso Deus, que possamos ser santificados pela Tua palavra, que possamos ser purificados pelo Espírito Santo, que seja aspergida água pura sobre nós, para sermos purificados de todo pecado. Pai querido, visita a nossa família, visita os nossos amigos, visita os nossos vizinhos, derrama uma bênção especial sobre todos os Teus filhos e filhas neste mundo, Senhor. Guarda-os do mal, preserva-os e conserva-os em pé diante do Senhor e na tentação sejam vencedores. Que não sucumbam ao poder do mal, mas que possam vencer o mal pelo poder da Tua palavra. Que o Espírito Santo hoje haja em nós, modificando o nosso caráter e a nossa vida para agradar inteiramente ao Senhor. Mas dá-nos também o nosso pão de cada dia, Pai. Provê todas as nossas necessidades. Nós o adoramos agradecidos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Tessalonicenses. Nós já vimos a questão do santuário aí. O santuário tem muito a nos ensinar. E hoje vamos falar de um outro santuário. O santuário que é o nosso corpo. Nós vamos trabalhar 1 Coríntios capítulo 6. Mas antes vamos ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. A gente vai ler um pouquinho do capítulo 4 também, tá? Mas vamos lá. Está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo,
no vosso espírito, no vosso corpo e na vossa alma. E eles sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis, para a vinda, ou na vinda, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia de novo comigo o texto. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, no espírito, no corpo e na alma. A gente viu na mensagem de ontem que o santuário tinha 3 partes. Parte externa, o pátio com o altar e a bacia. O santo, o lugar santo, né? Ou chamado também santuário, nós tínhamos os 3 móveis, a mesa com os pães, nós tínhamos o candelabro e nós tínhamos o altar do incenso. E dentro do Santíssimo estava a Santa Lei de Deus, ou a Arca da Aliança. O móvel era a Arca da Aliança, com as 2 tábuas da Santa Lei de Deus. E Paulo aqui divide o nosso corpo em 3 partes. Lembrando que Paulo vai dizer que o nosso corpo é santuário de Deus, tá? Então, inclusive ele diz que você é tabernáculo de Deus e santuário do Espírito Santo. Então, o seu tabernáculo também, seu corpo, foi dividido por Paulo em 3 partes. A parte física, também podemos dizer parte externa, né? Parte física. A parte emocional, sentimentos, desejos, vontades, e a parte espiritual. Observe, 3 partes. Mas vamos ler o texto lá, que Paulo diz que você é santuário de Deus, né? Você está querendo que a gente faça a coisa certa, né? Então, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, capítulo 6, verso 19. Você escolhe qualquer um dos 2 textos. Eu vou ler o capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em você, e o qual você recebeu da parte de Deus, e que você não pertence a você mesmo, você é propriedade de Deus? Porque você foi comprado por preço, um preço muito alto, né? Agora, pois, glorifique a Deus no seu corpo. Veja, Paulo está pedindo aqui que você reconheça quem é você. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Quem é você, meu amigo? Quem é você, minha amiga? Você é santuário do Espírito Santo. Você é morada de Deus. No capítulo 3, Paulo usa um jogo de palavra invertido. 3, versos 16 e 17. Acaso você não sabe que você é santuário de Deus? Ele inverte a situação aqui, né? No capítulo 6, ele diz que você é santuário do Espírito Santo, e o Espírito Santo você recebeu de Deus. Agora ele diz que você é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você. Leia comigo. Acaso você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Então aqui ele inverte. Lá no capítulo 6, verso 19, ele diz que você é propriedade de Deus, você é santuário do Espírito Santo e você recebeu o Espírito Santo da parte de Deus. Então você pertence a Deus. Você é morada de Deus. No capítulo 3, você é santuário de Deus e morada do Espírito Santo. Isso nos deixa bem tranquilos para afirmar que o Espírito Santo é Deus. Tá? O Deus eterno não é o Espírito Santo. Como alguns aí ficam dizendo que o Deus eterno é o Espírito Santo, o Deus eterno é Jesus Cristo, nada disso. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus.
a divindade dividida em três pessoas, ou coabitada em três pessoas diferentes, forma um só Deus. Três pessoas diferentes formam um só Deus. Porque a palavra Deus significa função. Tá? Então, o Espírito Santo exerce a função de Deus. Aqui a gente pode afirmar claramente que o Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele está interessadíssimo em você. A ponto de dizer que você é um santuário de Deus. Que você é morada do Espírito Santo. Que você é santuário do Espírito Santo e você é morada de Deus. O jogo de palavras é complicado, mas a verdade é essa. Você é morada de Deus e santuário do Espírito Santo. Você é santuário do Espírito Santo e você é morada de Deus. Olha a importância do texto. E agora, meu irmão, minha irmã, como santuário de Deus, o que Deus espera de você? Aí nós vamos para o texto de hoje, lá de Tessalonicenses 5, verso 23. Que você seja santificado nas três áreas do seu corpo. Paulo vai dizer que você precisa ser santificado na alma, você precisa ser santificado no espírito e você precisa ser santificado no corpo. Você precisa ser santificado na alma, você precisa ser santificado no espírito e santificado no corpo. Por quê? Porque você é morada de Deus. Você é santuário de Deus. Você é morada do Espírito Santo. Você é santuário do Espírito Santo. Percebe a relevância da doutrina do santuário? A doutrina do santuário tem muito a nos ensinar. Se os móveis do santuário, a vida no santuário, a liturgia do santuário nos ensina a comunhão diária com Deus, no Novo Testamento, Paulo vai dizer que você precisa ser santificado nas três áreas da tua vida. No corpo, na alma e no espírito. Lembrando que a palavra alma aqui é pneuma, né? Pneuma é espírito que é pneuma, né? A palavra alma, ela sempre vai apresentar a palavra alma como sentimentos, desejos, vontades, livre escolha. Então, eu preciso ser santificado nos meus relacionamentos, nas minhas escolhas, nas minhas vontades, nos meus desejos, nos meus sentimentos. Por isso, Paulo vai dizer em Coríntios que eu preciso fazer tudo para glorificar a Deus. Tudo que eu for fazer, tudo que eu vou escolher, todo caminho que eu for seguir, eu preciso glorificar a Deus. Eu preciso também no espírito. Essa palavra espírito aqui, pneuma, né, que é o sopro ou vento. Aqui eu vou trocar por vida espiritual. E você vai encontrar isso também em Gálatas capítulo 5 e capítulo 6. Paulo vai explicar direitinho essa questão aí, na vida no espírito. E Jesus Cristo vai dizer que a minha adoração precisa ser em espírito. Ou no espírito, né? Então, a vida espiritual como parte importante do meu relacionamento com Deus, da minha comunhão, da minha adoração a Deus. Mas vamos estudar um pouquinho essa questão aqui, porque Tessalonicenses 5, verso 23, ele diz assim: o Deus da paz santifique você. Eu costumo pensar o seguinte: por que Paulo coloca aqui que a ação é de Deus e não minha? O adorador ia para o templo, ia para o santuário, né? Para o tabernáculo, levando a sua oferta, levando o seu sacrifício. Agora, ele oferecia o sacrifício, ele matava o cordeiro. Não era o sacerdote que matava o cordeiro. Arão só matava o cordeiro do dia da expiação. E o cordeiro, por ele mesmo, pela família dele, ele matava o cordeiro.
mas o pecador mesmo que tinha que matar o cordeiro. Ou a rolinha, ou a ovelha, ou o bode, o que ele levasse, né? Então ele oferecia. Não podia, pelo pecado, não podia ser oferecido outra coisa a não ser animal. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão de pecados. Agora o texto está dizendo que é Deus que santifica o pecador. Leia comigo, é Tessalonicenses 5, verso 23. O mesmo Deus da paz santifique você. Quem que opera em mim a santificação? É o próprio Deus. Tudo o que acontecia no santuário era realizado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, para o pecador. O ritual de purificação era o sacerdote que jogava o sangue no altar, jogava o sangue no pecador, jogava o sangue na cortina. Era o sacerdote que dia a dia acendia as lâmpadas, trocava os pães e queimava o incenso. Era a ação do sacerdote em favor do pecador, a intercessão. É o agir de Deus em nós. Leia comigo. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Olha o que está escrito. Filipenses 2, versos 12 e 13. Está escrito assim, olha. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém agora muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Porque é Deus quem realiza em você o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Quem é que está interessado em mim? É o próprio Deus. Na história do pecado, a gente encontra um Deus buscando o pecador. Na construção do santuário, nós encontramos um Deus querendo ficar perto para mostrar interesse, cuidar, mostrar a relevância dos princípios, mostrar o desejo de Deus de se relacionar conosco eternamente. O Deus eterno, agora, ele se limita no tempo, se limita na história, ou seja, ele se humilha, ele se esvazia de si mesmo para cuidar, proteger e santificar o pecador. Essa santificação nada mais é do que a presença de Deus na vida do pecador. Por quê? Porque o que eu faço, o que você faz, o que nós fazemos, é resultado da ação de Deus em nós. O santuário me mostra que Deus, ao dizer que meu corpo é santuário dele, morada dele, ele vai fazer a purificação desse santuário. Ele vai fazer a santificação desse santuário, a transformação desse santuário, para que o Renivaldo e você, todos nós, possamos glorificar a Deus em todas as coisas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É Deus agindo em nós. Quando Moisés disse lá, façam um santuário, Deus disse para Moisés, façam um santuário para eu habitar com vocês. Não é a mesma coisa de Deus indo lá no Éden procurar Adão e Eva depois que eles pecaram? Os filhos de Israel, Deus sabia que daí a uns 2 dias eles iriam, né? Não vou dizer 2 dias, não são literais, tá? Um tempo depois, poucos dias depois, que ele dá a lei para eles, Moisés passa 40 dias lá no monte. Em menos de 40 dias o povo já estava construindo o bezerro de ouro.
Mas Deus, no capítulo 19, pede para que eles se purifiquem. E é o Espírito Santo que vai fazer essa purificação. O Deus eterno, o Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo da parte de Deus. Porque o processo é esse. Deus deu a Jesus Cristo a autoridade de enviar para a gente o Espírito Santo. Então nós recebemos de Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai operar em mim a santificação. Porque é Deus que está interessado neste santuário. É Deus que está interessado em você. É Deus que está interessado em salvar você, em cuidar de você, em proteger você, em dar a você princípios bons, eternos, justos para você viver. Para você exaltar e glorificar a Deus. Paulo vai dizer que é Deus que opera em nós a transformação, a santificação. No capítulo 1, versículo 6, ele faz justamente a mesma coisa. Ele fala justamente a mesma coisa. Leia comigo 1, versículo 6. Aquele que começou, estou plenamente certo que aquele que começou uma obra em você, ele vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus começou o quê? Fazer o quê? A purificação do Renivaldo. Por isso eu preciso ir ao santuário diariamente. Por isso eu preciso de um santuário na minha vida diariamente. Agora Paulo vai dizer que eu sou o santuário. E esse santuário precisa ser purificado nas 3 áreas. Na área espiritual, na área física e na área emocional. Eu preciso ser purificado na área física. E aqui, meu irmão, minha irmã, lembre-se que nós estamos no templo, nós estamos no tabernáculo. E lá estava a bacia de lavar. Paulo vai dizer aos Colossenses que eles precisam ser lavados. Aos Efésios, ele disse que a gente foi lavados das nossas imundícias, da nossa vida pregressa. Você precisa ser lavado. Isso fisicamente. E o que seria lavar fisicamente, Renivaldo? Meu irmão, minha irmã, lembra dos 5 sentidos? É isso que Paulo está dizendo aí. Tá? O corpo, nós temos os 5 sentidos. Os olhos, a boca, o nariz, os ouvidos e o tato. Nós temos que ser santificados nos 5 sentidos da nossa vida. Cuidado com o que você anda vendo. Cuidado com o que você anda lendo. Cuidado com o que você anda comendo. Cuidado com o que você anda vestindo. Cuidado com o que você anda pegando. Deus quer santificar você nos 5 sentidos. Você é santuário de Deus, você é morada de Deus e Deus está interessado em você. Deus está interessado em cuidar de você, por isso Ele te dá leis justas, princípios santos, para que você seja santo, para que você seja puro e você seja aperfeiçoado no caráter para refletir a glória de Deus, para você ter de novo o caráter e a personalidade de Jesus Cristo. Você precisa ser purificado nos 5 sentidos da sua vida. A gente tem que ter cuidado. Você é morada de Deus. Paulo está dizendo que eu preciso cuidar do meu corpo. Você está achando que é complicada a coisa? Paulo complica mais ainda. Lá, vamos para o capítulo 4 de Tessalonicenses. Eu falei que eu ia ler alguns versos aqui no capítulo 4. Veja o que ele coloca aqui. Eu fico, às vezes, até zangado com ele, porque ele foi muito radical. Finalmente, irmãos,
ou seja, a finalidade da sua vida, meu irmão, é que você seja exortado em Jesus Cristo e que você receba de Deus como você deve viver. E como é que você deve viver? Diz o versículo 9. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, como de nós vocês receberam a palavra, quanto à maneira que vocês devem viver e agradar a Deus, efetivamente vocês estão fazendo, e espero que vocês continuem fazendo, progredindo cada vez mais. E o que os tessalonicenses estavam fazendo para agradar a Deus, para viver a santidade dada por Deus? Porque vocês estão inteirados de quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus Cristo. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que você fuja da prostituição. Fuja da prostituição. Meu querido jovem, minha querida jovem, o seu namoro agrada a Deus? Seus relacionamentos são para a glória de Deus? Você que é casado, você que é casada, o seu relacionamento com o seu esposo agrada a Deus? O seu relacionamento com seus filhos? Esses hematomas que as irmãs apresentam no corpo, e ela tenta esconder com maquiagem. Tem muitos casamentos hoje que é uma verdadeira tortura. Mas Paulo está falando aqui da prostituição. Paulo está falando aqui de alguém que dedica o seu corpo à contaminação com coisas que não agradam a Deus. Prostituindo o seu corpo. E aqui está falando de várias coisas, né? Mas vamos lá. Verso 4. Cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, né? Como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém defraude o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas. Como antes avisamos e testificamos claramente, Deus é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Olha aqui, meu irmão. Verso 7. Impureza. Que impureza é essa aqui? Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, que é comida. É bebida. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Comendo, bebendo, vestindo, namorando, trabalhando, estudando, fazer tudo para a glória de Deus. Aqui está falando de impureza, e sim em santificação. Verso 8. Rejeita a impureza, rejeita a prostituição, rejeita a lascívia. Quem rejeita estas coisas, quem rejeita estas coisas, aqui a santificação, né? Não rejeita o homem, sim a Deus, que nos dá o Espírito Santo. Quem rejeita a santificação no corpo, na alma e no espírito, não rejeita o homem, rejeita a Deus. E Deus nos dá o Espírito Santo para operar em nós a santificação. Então você precisa ser santificado no seu corpo, área física, os 5 sentidos. Você também precisa ser santificado, meu irmão, nas suas emoções. Vamos para Romanos capítulo 12. Paulo vai falar aí, aqui agora já não está falando mais do corpo, está falando agora, ele está falando das duas áreas, emocional e espiritual. Mas vamos lá, vamos ler verso 1 e 2. Aqui eu vou ficar
um tempinho aqui para a gente conversar a respeito dessas duas áreas da nossa vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Observe que, embora a palavra corpo apareça aqui, ele está falando aqui agora do relacionamento com Deus, área espiritual, sacrifício do culto diário a Deus, né, sua vida espiritual. E não vos conformeis com este mundo. Olha aqui a área emocional aqui. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação dos vossos pensamentos, da vossa mente, para que você experimente qual seja a agradável, perfeita vontade de Deus. Se em Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo fala da área física, impureza, lascívia, idolatria, orgias, bebedices. Leia Gálatas capítulo 5, ele vai descrever essa área física aí. A área de quem não tem o Espírito Santo, a área de quem de quem vive sem Deus e sem agradar a Deus. Aqui em Romanos, ele passa para a vida espiritual. O teu culto agrada a Deus? A tua vida espiritual é um cheiro suave diante de Deus? Lembra do altar do incenso? O altar do sacrifício ficava no pátio exterior, onde você é queimado, o teu pecado é queimado, a tua vida é destruída para que você viva a vida de Deus. Você é lavado. E agora você vai oferecer o incenso da purificação, o incenso da santificação com as tuas orações no altar em frente ao lugar santíssimo, no lugar santo do santuário. Como é a sua vida espiritual, meu irmão? Como é a sua vida espiritual, minha irmã? Como é a sua vida espiritual, meu querido amigo? Eu vou falar das duas igrejas. Deus tem duas igrejas na terra. Você não frequenta nenhuma igreja e você acha que não precisa se preocupar com essas mensagens? Eu estou pregando para você também. Porque Deus tem uma igreja fora da igreja. A gente vai falar um pouquinho disso amanhã, mas preste atenção. Deus está preocupado contigo. Tá? Deus está muito preocupado contigo. Ele quer que você seja santificado no Espírito. Jesus Cristo disse que Deus está procurando adoradores. João capítulo 4, verso 24. Jesus Cristo disse para a mulher de Samaria, né, uma mulher samaritana, que Deus está procurando adoradores. Leia comigo. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que o Cristo vem, o Messias vem. Quando ele vier, vai nos ensinar todas essas coisas. Jesus Cristo disse, eu estou falando com você. Mas antes aí no verso 23, diz assim, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai está procurando. Deus está procurando quem? Adoradores, que o adorem em espírito, mas também o adore em verdade. Lembra da Shekinah? Lembra do lugar santíssimo? A lei não foi alterada. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito. Que adore com o espírito. Com todas as forças da sua vida, você adore a Deus. Paulo diz que é oferecer um culto racional, com razão, em verdade. Ou seja, a verdade de Deus ela é inalterada. A lei de Deus é santa, justa e boa. Deus não vai modificar a lei por você, não. Ele vai modificar você para se adequar à lei dele. Porque a lei vai estar cravada, vai estar selada em teu coração. Paulo está falando de um culto racional aqui. Ele está falando de uma vida espiritual com razão.
uma vida espiritual que realmente agrade, que louve, que exalte, que adore verdadeiramente a Deus. Infelizmente, a tragédia do cristianismo moderno é que Deus não é adorado. E Deus continua procurando adoradores. Eu tenho até uma mensagem aí no meu canal. Verdadeiros adoradores. Ou Deus está procurando adoradores. Eu vou deixar o link no primeiro comentário do vídeo para você assistir. Deus está procurando adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Paulo vai dizer que a gente precisa oferecer a Deus um culto racional, um culto verdadeiro. A tua religião adora a Deus? Eu não estou falando religião igreja não, tá? Eu estou falando religião vida. A tua vida adora a Deus? Tua crença adora a Deus? A tua vida é um louvor e exaltação ao nome de Deus? Essa é a questão. É isso que o texto está querendo dizer, tá bem? E na sequência aí ele vai dizer que você precisa cuidar da sua mente, das suas emoções. Você precisa ser transformado nos seus desejos, nos seus sentimentos, nas suas escolhas, nas suas vontades, desejos, sentimentos e escolhas. A nossa vida precisa ser transformada. Se você é um santuário, esse santuário precisa ser para a glória de Deus. O santuário era para quem? Lá, Êxodo capítulo 20, verso 25, versículo 8. E me farão um santuário. E Paulo vai dizer que Deus quer fazer de você um santuário, para ele morar em você. João, eu vou terminar com João capítulo 14, versículo 23, que eu amo esse texto. Para mim é o texto mais sublime da Bíblia, mais sublime até do que João 3,16, porque o João 14, verso 23, ele está relacionado ao santuário. Diz assim, olha, se alguém me ama, isso Jesus Cristo está falando, tá? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele um santuário. Faremos dele um tabernáculo. Faremos dele morada. Isso me deixa feliz demais, saber que o Deus eterno, ele se humilha em Jesus Cristo. Diz Filipenses capítulo 2, versículo 5, que Jesus Cristo se esvazia de Deus e toma a forma humana para estar perto do ser humano, para cuidar do ser humano, tocar no ser humano, salvar o ser humano e finalmente santificar o ser humano para viver na presença de Deus para sempre. O Deus eterno constrói um tabernáculo no céu. E aí Apocalipse capítulo, não tem jeito, a gente tem que ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 21, leia comigo. Eu tenho que terminar com esse texto aqui. João capítulo 14, verso 23, fala justamente disso aqui, ó. Capítulo 21, versículo 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O santuário é um lugar no tempo, é um lugar na história, é verdade. É uma casa, é uma barraca. E Deus fez questão de armar a sua barraca. João 1,14 diz que Jesus Cristo tabernaculou conosco. Ele se torna homem por mim e por você. Ele se torna homem por nós. Ele se torna homem para nós. E agora, através de nós, o tabernáculo de Deus se torna a morada de Deus em nós. O próprio Deus se limita, ele se queda ao seu próprio projeto de redenção. Então ele aceita morar numa caixa de papelão chamada Renivaldo. Ele aceita morar num vaso de barro chamado Renivaldo. E o que ele vai fazer com essa caixa de papelão?
Ele vai adornar para ser um presente de Deus. Ele vai colocar aí as joias da salvação, da santidade, da pureza, de um caráter puro, santo, justo, bom, para eu ser o presente de Deus. A joia preciosa de Deus, embrulhada em uma caixa de papelão. Jesus Cristo está interessado em você, meu irmão. Ele está interessado em teu coração. Quando você lê de novo o Provérbio 23, versículo 26, por favor, pare de achar que Deus só quer o teu coração. Ele quer morar em teu coração. E para morar, Ele vai purificar as 3 áreas da tua vida. Área física, área emocional e área espiritual. Para que em tudo você exalte, glorifique o nome de Deus. Deseja você hoje ser verdadeiramente templo de Deus? Deseja você verdadeiramente ser morada de Deus? Então ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos diante de Ti, meu Deus. E é diante de Ti que queremos viver para sempre. Aceite a gente, cure a gente e transforme a vida da gente. E permita, Pai, que o Espírito Santo verdadeiramente habite em nós e faça toda a mudança necessária para refletirmos o Teu caráter. Nós o adoramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.